Trata do processo de pesquisa, da disciplina de metodologia de estudo e de pesquisa em administração. O que é pesquisa? Pesquisa é toda atividade voltada para a solução de problemas, produzindo conhecimentos ou aperfeiçoando a compreensão sobre os temas propostos. Etapas do processo de pesquisa. Podemos dizer que o processo de pesquisa envolve três etapas que estão relacionadas, né? Elas são o planejamento, a execução e a comunicação dos resultados. O planejamento é a primeira etapa do processo. Nele nós podemos decidir qual o caminho seguir para o desenvolvimento da pesquisa, né? Portanto, nele que vamos decidir qual o problema, o assunto ou tema que vai ser investigado, os objetivos que nós queremos atingir com a pesquisa. Também é no planejamento que nós decidimos qual base teórica que vai dar sustentação a todas as etapas da investigação, e também no planejamento que nós decidimos qual instrumento que nós utilizaremos para a coleta, para a análise de dados, né? Quem vai participar dos estudos, entre outras decisões. A execução é a segunda etapa do processo. É nessa fase em que o pesquisador entra em contato direto com o problema. Como diz Minayo, é quando o pesquisador entra no campo de pesquisa. Neste momento, o pesquisador vai colocar em prática aquilo que ele definiu na primeira etapa, lá no planejamento. Comunicação dos resultados. Finalizando o processo de pesquisa, é o momento em que o pesquisador entrega à comunidade científica, à sociedade, o resultado do seu planejamento, da sua execução. Os resultados de uma pesquisa podem ser expressos por meio do trabalho de conclusão de curso, o TCC, artigo científico, dissertação de mestrado e tese de doutorado, dentre outras formas de comunicação. O planejamento da pesquisa é a fase mais complexa e mais difícil do processo de investigação. Ela é também chamada de fase decisória, pois é quando você deve pensar e prever antecipadamente quais as atividades que deverão ser desenvolvidas na pesquisa. O que pesquisar? Nesse momento devemos escolher um assunto, um tema ou um fenômeno a ser estudado, para fazer um levantamento de materiais bibliográficos e documentais, delimitar e formular um problema de pesquisa e elaborar a fundamentação teórica. Por que pesquisar o tema escolhido? Devemos refletir sobre os motivos e razões que justificam esse estudo. Para que pesquisar? Nesse momento, com o objetivo, o propósito a ser alcançado deve ser formulado usando os verbos no infinitivo: identificar, analisar, avaliar e assim por diante. Como pesquisar? Neste momento, nós tomamos a decisão em relação aos procedimentos metodológicos da investigação. Nos estudos teóricos, bibliográficos e documentais, os procedimentos ficam circunscritos à definição do tipo de pesquisa, à forma de abordar o problema, ao levantamento, análise, discussão e interpretação da produção bibliográfica e documental existente sobre o tema. Nas pesquisas aplicadas, é necessário escolher, além do tipo de estudo, a abordagem, a população amostrada ou os sujeitos de pesquisa, a escolha das técnicas de coleta e análise de dados. Quando pesquisar? Nesse momento, decidimos o período de tempo que vai percorrer a pesquisa. O mais usual é um quadro de dupla entrada, onde se cruzam informações referentes ao tempo, como o mês, a semana, e as tarefas necessárias para responder ao questionamento inicial. Com que recursos?
Aqui iremos definir os recursos financeiros, materiais e de pessoal necessários ao cumprimento das atividades de pesquisa. As especificações sobre os recursos utilizados para fazer a pesquisa são exigências das agências de fomento e de apoio à pesquisa, instituições que financiam os processos de pesquisa, como o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPES. É importante conhecer as normas de cada instituição, pois cada uma delas tem suas regras e critérios internos de financiamento. Finalizando esta etapa, é produzido o projeto de pesquisa, que é o documento que apresenta os resultados das escolhas realizadas na fase de planejamento da pesquisa, que vai servir como guia de ação como mapeamento das atividades a serem realizadas. A execução da pesquisa. É neste momento em que se coloca em prática o que foi planejado. É, portanto, o espaço em que o pesquisador deseja conhecer e criar um novo conhecimento. Ele pode ser um estudo teórico ou também um estudo aplicado. A pesquisa teórica ela utiliza do processo de leitura e fichamento das informações, onde se vai analisar, discutir e interpretar. Não é como um serviço de campo, propriamente dito, mas essa atividade é fundamental para todo e qualquer tipo de pesquisa. Já a pesquisa aplicada, ela se utiliza de três momentos: a preparação do campo de pesquisa. Nesta etapa, o pesquisador se aproxima das pessoas envolvidas, buscando aprovação e consentimento para a execução da pesquisa e para posteriormente elaborar um instrumento de coleta de dados. Entrada no campo. É o momento de interação direta com os atores sociais envolvidos na pesquisa, com os documentos para leitura e com o local de observação. Análise e interpretação de dados. É o momento em que relacionamos dados coletados com o problema, com os objetivos da pesquisa e com a teoria de sustentação, possibilitando abstrações, conclusões, sugestões e recomendações relevantes para o auxílio na solução do problema ou para sugerir a realização de novas pesquisas. Já a interpretação tem como objetivo a busca no sentido mais amplo dos resultados, através de sua ligação a outros conhecimentos obtidos anteriormente. Dos resultados. Agora chegamos na última parte do processo de pesquisa. Nessa parte é onde explicamos e descrevemos a evidência do que foi coletado. Também discutimos e comparamos as ideias contrárias. E também demonstramos, por meio da argumentação, a evidência racional dos fatos de maneira ordenada. E ele também se divide, neste caso, em dois momentos: no momento preliminar e no momento definitivo. Na etapa preliminar, acontece a reunião da documentação e dos registros, dos fichamentos, das anotações. Neste momento de reunião das informações, não se trata apenas de transcrição de fichas e anotações, mas é o momento de desenvolver o tema, expressar o pensamento e afirmar o ponto de vista. Na etapa definitiva, é o momento de publicar o resultado da pesquisa. Deve-se seguir os parâmetros estéticos e as normas de apresentação de trabalhos acadêmicos da ABNT e da redação científica.